Shalom, shalom, pessoal. Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje é o nosso 26º dia, glória a Deus por isso, né? Nós vamos falar hoje sobre curando a carência. Vamos clamar ao Senhor, amém? Pai, nós entregamos, Pai, esta aula nas Tuas mãos. O Espírito Santo conduz cada palavra, fala conosco de uma maneira verdadeira e muito pessoal. Mostra-nos, Senhor, aquilo que precisa ser curado, aquilo que nós temos acreditado sobre nós e que não vem de Ti. Tira toda mentira, toda rejeição, toda necessidade de buscar nas pessoas aquilo que nós precisamos encontrar primeiro em Deus. Abre o nosso entendimento e nos ajuda a enxergar, Pai, o nosso valor através dos Teus olhos. Que essa aula gere cura, que essa aula gere libertação, que essa aula gere transformação em nome de Jesus. Repitam comigo, Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu coração e o meu espírito para receber a Tua palavra e ser transformado por ela. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, gente. Pega a Bíblia aí, o caderninho de vocês, pega caneta, né? Nossa passagem hoje, nossa palavra está em Salmo 139, 13 e 14. Fala assim: pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no ventre de minha mãe, e eu te louvo porque fui feito de modo especial e admirável. Olha que coisa linda, né? Que passagem linda. E hoje eu quero falar de uma coisa que muita gente sente, mas nem sempre consegue identificar, que é a carência. A carência, ela não é simplesmente querer carinho. Muita gente acha isso, né? Ai, tá querendo carinho demais, tá carente. Não é isso. Não é sentir falta de alguém. Não é querer companhia. Isso é humano, faz parte das nossas emoções. O problema começa quando eu preciso da reação do outro para conseguir ficar bem comigo. Se a pessoa me procura, eu fico bem. Se demora para responder, eu acho que eu fiz alguma coisa. Se elogia, eu me sinto segura, né? Se a pessoa não percebe nada, eu começo a me sentir invisível. Se escolhe outra pessoa, eu penso o que ela tem que eu não tenho. Então, assim, são várias vertentes, várias coisas, né? E Salmo 139 entra exatamente nisso. E é isso que nós vamos conversar sobre. Nós vamos aprender um pouco sobre. É que o seu valor não começou quando alguém gostou de você. O seu valor não começou quando alguém gostou de você. Davi diz assim: tu me tecestes no ventre de minha mãe. Pensa nisso. Pensa nisso. Antes de alguém dizer que você era bonita ou feia, antes de alguém escolher você, antes de alguém rejeitar você, antes de qualquer relacionamento, antes de você conquistar qualquer coisa, Deus já estava ali. Isso significa que o seu valor é anterior à opinião das pessoas. Então, se você prestar muita atenção, você vai entender uma coisa muito importante. Se ele não começou quando alguém aprovou você, também não pode acabar porque alguém deixou de aprovar. Eu estou falando do seu valor. Se ele não começou quando alguém te escolheu, quando alguém falou qualquer coisa de ti, ele também não pode acabar porque alguém deixou de aprovar. Então essa é uma verdade simples, mas muito difícil da gente viver. Porque é assim, muita gente diz assim, ó, meu valor está em Deus. É ou não é? Muita gente fala ou não fala isso? Meu valor está em Deus. Mas basta alguém importante mudar com essa pessoa e ela já começar a se questionar. Então, carência é quando eu coloco uma responsabilidade grande demais sobre outra pessoa. Uma coisa é você dizer assim, eu gosto de ser amada.
E outra coisa é você dizer, eu preciso que você me ame para que eu me sinta suficiente. Uma coisa é você dizer, eu quero que você fique. Outra coisa é você dizer, se você for embora, eu vou morrer, eu vou achar que eu não tenho valor. Isso pesa demais em qualquer relação, porque ninguém consegue confirmar você o tempo inteiro. As pessoas cansam, as pessoas mudam. Tem dias ruins, tem dias bons, às vezes elas estão ocupadas, né? Às vezes erram, vão embora. E se sua identidade estiver na mão dela, seu emocional vai junto. Às vezes você faz muita coisa para não ser abandonado. Esse aqui é um ponto muito importante. E quem já for sentindo o Espírito Santo ministrando no coração, já pode ir anotando aí. Porque tem gente que não sabe dizer não, está sempre disponível, resolve tudo, aceita coisas que não gostaria, pede desculpa até quando não fez nada, a pessoa não fez nada, mas ela pede desculpa. Pede desculpa por não ter atendido um telefone, pede desculpa por não ter respondido uma mensagem, ela pede desculpa para tudo. Ela tem medo de contrariar. E parece apenas uma pessoa muito boazinha. Muito boazinha. Mas isso aqui, existe uma pergunta escondida por trás. A pessoa pensa assim, se eu parar de fazer isso, será que ainda vão querer ficar comigo? Será que vai querer continuar sendo minha amiga, dando atenção? Será que vai continuar me achando um bom profissional? Isso aqui é muito sério, porque você começa a confundir amor com esforço, como se precisasse trabalhar para ser amado. Lia, vamos lá em Gênesis 29. Lia mostra isso de um jeito muito humano. Lia sabia que Jacó amava Raquel, né? E quando os filhos dela começam a nascer, as falas dela mostram algo muito doloroso. Cada filho que nasce, ela dá um nome e ela pensa. Por exemplo, Rúben nasceu, ela pensou assim, agora meu marido vai me amar. Isso está lá na Bíblia, gente, está em Gênesis 29. Depois vem outros filhos e ela continua esperando que alguma coisa que ela faça produza finalmente que Jacó escolha ela. Uma forma de Jacó escolher ela. E isso é muito atual nos dias de hoje. A pessoa fala assim, se eu emagrecer, talvez ele goste mais de mim. Se eu ficar mais bonita, talvez isso. Se eu for mais legal, se eu fizer tudo certo, se eu for indispensável, talvez eu seja escolhida. Só que aqui começa um problema. Você vai mudando quem você é para tentar conseguir uma resposta de alguém. Eu preciso que vocês entendam uma coisa nessa aula. Essa aula, quando eu estou falando aqui, não significa que eu estou falando exclusivamente de um relacionamento amoroso. Eu estou falando de todas as áreas aqui. Pode ser familiar, com filho, com pai e mãe, com o marido, ok? Então, presta um pouco atenção no que o Espírito Santo está te ministrando. Vai te dar confirmações no que eu estou falando aqui. Ele vai. Gente, eu estou pegando fogo aqui. Eu estou pegando fogo. Ele vai te dar confirmações. Enquanto eu estou falando aqui, você vai anotar. Amém? No final, nós vamos até fazer umas perguntinhas aqui. Então, vamos dar continuidade aqui. Vocês estão entendendo até agora? Então, vamos lá. Quando você não sabe o seu valor, você aceita pouco. E você vai identificar isso agora. Por quê? Você precisa entender isso. Quando a pessoa acha que ela vale pouco, qualquer atenção para ela parece muito. Uma mensagem, de vez em quando, vira prova de amor. Uma olhada nos stories do Instagram ou nos status do WhatsApp vira interesse. A pessoa olhou e já está interessada. A pessoa acha, né, que ela está interessada. Uma relação confusa vira assim, pelo menos eu tenho alguém. A pessoa tem uma relação confusa, mas ela pensa dessa forma, pelo menos eu tenho alguém.
Falta de respeito vira assim, ele é assim mesmo, ele é assim mesmo. Ausência vira assim, ele está passando por uma fase difícil. E aí a pessoa vai aceitando cada vez menos, porque tem medo de perder. A pergunta dela já não é assim, isso está me fazendo bem? A pergunta dela não é essa mais. Você não se preocupa mais com isso? A pergunta passa a ser assim, o que eu faço para essa pessoa me ir embora? Quando você começa a se abandonar para alguém ficar, alguma coisa está errada. Quando você deixa de ser aquela pessoa que você perdeu a sua identidade, por exemplo, você era risonha, alegre, feliz, dançava, fazia isso, fazia aquilo, e perdeu as coisas, você abandonou para alguém poder ficar, alguma coisa está errada. Carência também faz a gente interpretar tudo como uma forma de rejeição. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, quando não convidam você para uma coisa, você pode pensar assim: não gostaram de mim, convidou todo mundo e não me convidaram. Quando alguém faz uma crítica, você pode pensar que você é ruim, pode ficar para baixo. A pessoa está mais quieta, você olha e fala assim: gente, será que eu fiz alguma coisa? Fulano está quieto. Isso acontece porque o coração está sempre procurando um sinal. A pessoa, quando ela é carente, o coração está sempre procurando um sinal. Será que ainda gostam de mim? E isso cansa demais, porque nem tudo é sobre você. Às vezes a pessoa só está cansada. Às vezes o celular está longe, às vezes a pessoa esqueceu. Às vezes a pessoa está só olhando os stories, normal, e aí passou. Chegou sua vez de olhar, olhou. Mas quando existe uma ferida de rejeição, a mente, ela preenche qualquer coisa, principalmente o silêncio, com medo. E uma coisa é ser rejeitada, outra é se definir como rejeitado. Você pode ter sido rejeitado, mas isso não significa que eu sou uma pessoa que ninguém me quer. Você pode ter sido abandonada, mas isso não significa que todo mundo vai abandonar. Pode ter ouvido coisas horríveis, mas não significa que aquelas palavras sejam verdade. Às vezes uma palavra que alguém falou 10 anos atrás virou uma voz que você usa até hoje para falar consigo mesmo. Por exemplo, lá, vamos supor que há 10 anos atrás você ouviu alguma pessoa falar assim: nossa, você é difícil demais, hein? Você é difícil demais. Ninguém vai conseguir, você não consegue ficar com ninguém. Ninguém vai querer. Ou então você nunca vai conseguir isso, você sonha alto demais. Tudo que você quer sempre do bom e do melhor. Você não é boa o suficiente. Você pode ter ouvido essas palavras, essas frases, né, há 10 anos. E até hoje, você usa ela para falar com você mesmo. Você acreditou. Quando chega uma hora em que você está passando por alguma situação, você acredita na voz dessas frases que foram faladas lá atrás. Olha só, Salmo 139, que é o salmo que nós estamos estudando hoje, Davi diz assim: foi Deus quem me formou. Isso não é ficar diante do espelho dizendo assim: eu sou perfeita. Não é isso. Você tem defeitos. Eu tenho. Todo mundo precisa amadurecer. Mas existe uma diferença entre dizer assim: eu preciso mudar algumas coisas, e você dizer assim: eu não tenho valor. Ou então acreditar que quem um dia te disse isso, de alguma forma, sabe? Você pode ser corrigida sim, mas sem ser destruída. Você pode errar, mas nem por isso o erro é sobre você, você não é um erro, você entende? Você pode ser rejeitada por alguém sem se tornar uma pessoa sem valor. Mefibosete, quem conhece a história de Mefibosete?
Quem conhece aqui? Ele é um exemplo muito forte disso, gente. Já que ninguém conhece, aqui, mais que conhece, beleza. Olha só, ele está lá em 2 Samuel 9, para quem não conhece. É que quando Davi manda buscar Mefibosete, e ele se apresenta dizendo assim, ó, quem é teu servo para teres olhados para um cão morto como eu? Olha o que é que ele fala. Quem é teu servo? Ele fala para Davi, quem é teu servo para teres olhados para um cão morto como eu? Mas vamos saber aqui quem era Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas e neto do rei Saul. Ou seja, ele nasceu dentro de uma família real de Israel. O pai dele era Jonatas, ele era amigo íntimo de Davi. Jonatas e Davi haviam feito até uma aliança. E Davi havia prometido demonstrar bondade à família de Jonatas. Isso aparece lá em 1 Samuel 20, 14, 17, para quem quiser. Então, a história de Mefibosete muda drasticamente. Presta atenção, ele nasceu numa linhagem real, né? Numa família real. Só que a história dele muda quando ele ainda era criança. Ele tinha apenas 5 anos, quando tudo desmoronou na vida dele. Em 2 Samuel 4,14, recebemos uma informação de que Saul e Jonatas morreram numa batalha. Quando chegou a notícia, a ama de Mefibosete ficou com medo, pegou o menino e fugiu. Por quê? Porque o pai e o avô morreu. Então ela pegou o menino e fugiu. Só que durante a fuga, o menino caiu. E aquela queda deixou Mefibosete com deficiência nos 2 pés. Então preste atenção nessa sequência aqui, ó. Em um único período, Mefibosete perde o avô, perde o pai, perde a posição que sua família ocupava, de uma família real de Israel. Sofre um acidente que muda o corpo dele. Ele tinha 5 anos. Ele não provocou nada daquilo, mas ele carregou as consequências por muitos anos. Então, existem feridas que começaram numa fase da vida em que você nem tinha maturidade para entender o que estava acontecendo. É seus pais se batendo, se pegando, é pai alcoólatra, é confusão, enfim, não importa, cada um com a sua memória aí para poder ser curado em nome de Jesus. Mas você não entendia, você não tinha maturidade para entender. E olha como Mefibosete se enxergava. Ele não fala apenas da situação dele. Ele fala de si mesmo como alguém sem importância nenhuma. Por que ele faz isso? Porque a dor dele já tinha virado a identidade. A dor que ele tinha já tinha virado a identidade dele. E isso acontece com muitas pessoas. Olha como que Mefibosete chega para Davi. Ele chega para Davi falando assim, quem é teu servo? Tipo, quem sou eu? Para teres olhados para um cão morto como eu. Então, assim, a dor dele já tinha transformado ele em um nada. E isso acontece muito, porque a pessoa diz assim, eu sou complicada demais. Nossa, eu sou difícil de amar. Olha os decretos que você pode ter falado por você mesma. Isso chama-se decretos, isso chama-se voto interno. Então, quando você diz, sou complicada demais, eu sou difícil demais, eu sempre estrago tudo. Ninguém fica comigo. Já casei 5, 3, 4, 6 vezes. Talvez você tenha vivido coisas difíceis, mas cuidado para não transformar aquilo que aconteceu com você em uma definição de quem você é. Quando você decreta, porque quando você fala isso, você sabe que o poder da morte e da vida está na língua. E você, o que você decreta aqui na terra, né? O que você liga na terra, você liga no céu. Você faz um decreto, eu sou complicado, o que você decreta sobre você já é uma verdade. Então, às vezes, o problema não é falta de amor. É que o amor nunca parece suficiente para uma pessoa que é carente. Essa é uma marca muito forte de uma pessoa que é carente. E agora você vai identificar se você é ou não uma pessoa carente. A pessoa ela recebe carinho, mas ela precisa de confirmação de novo. Ela recebe elogio e logo depois ela já se sente insegura. O parceiro dela diz para ela assim, eu te amo.
Aí depois de um tempo, ela pergunta, você me ama? Mas você me ama mesmo? Por que essa pessoa faz isso? Porque o problema não está só no que entra. Aqui, alguma coisa dentro dela, ela não consegue guardar. É como se fosse um copo furado, entendeu? Ele já falou, ele lhe elogia, ele faz as coisas. É como se ela tivesse um copo furado. A pessoa coloca, mas logo precisa colocar de novo, porque já vazou. Quem está entendendo? Por isso, gente, que ninguém consegue elogiar uma pessoa o suficiente para resolver uma identidade que é ferida. Uma pessoa que tem a identidade ferida, ninguém consegue agradar o suficiente. Ela sempre vai estar incompleta. E cura não é parar de precisar das pessoas. Às vezes, depois de sofrer muito, uma pessoa chega a uma conclusão assim, ó, agora eu aprendi, eu não vou precisar de de ninguém. Mas isso não é a cura. Pode ser apenas uma forma de proteção, quando você fala não vou precisar de mais ninguém. Antes, a pessoa se apegava demais. Agora, ela não deixa ninguém chegar muito perto. Antes, ela tinha medo de perder. Agora, ela evita criar vínculos. Antes, ela sofria porque ela dependia da aprovação. Agora, ela diz assim, não tô nem aí para o que o povo pensa. Só que os dois extremos podem nascer da mesma ferida. Em um extremo, a pessoa fala assim, por favor, não vá embora. E no outro extremo, a pessoa fala assim, eu vou embora primeiro para não correr o risco de você me deixar. Então, existem esses dois extremos. E pode parecer força, mas não é, continua sendo medo. Sempre medo. Quando o medo de ficar sozinha faz uma pessoa escolher qualquer pessoa. Gente, preste atenção, eu quero que vocês tenham uma atenção maior aqui agora. Porque se isso não acontece com você, pode estar acontecendo com alguém da tua família, com alguém que você ama muito, com uma amiga sua. E é muito importante que você tenha esse entendimento, até para poder ajudá-la, né? Porque isso aqui é muito poderoso. Tem gente que não está procurando um relacionamento saudável. Presta atenção. Tem gente que está procurando alívio para a solidão. E são coisas completamente diferentes. Quando uma pessoa está muito tempo sozinha, ela começa a olhar ao redor e pensar assim, será que não vai aparecer ninguém para mim? Todo mundo está seguindo a vida, todo mundo casando, será que o problema sou eu? Será que eu estou exigindo demais? Alguma dessas frases nesse estilo, a pessoa pensa, né? E justamente aí que a carência começa a negociar aquilo que em outro momento ela jamais negociaria. Estão entendendo? Jamais ela negociaria. A pessoa aparece e os sinais estão todos ali. Não respeita, não tem responsabilidade, não compartilha dos mesmos valores, é uma pessoa confusa, some quando é conveniente, promete não cumpre. Você percebe coisas que incomodam desde o começo. Porque Deus dá os sinais para a gente no começo. Desde o começo os sinais estavam ali. Mas a carência começa a argumentar. A carência fala assim, também não posso exigir demais. A carência fala assim, quem sabe ele muda? Ele vai mudar. A carência fala assim, pelo menos apareceu alguém, por tanto tempo sozinha, ele me ajuda, ele é tão bonzinho. A carência fala assim, melhor isso do que nada. E é aqui que mora o perigo. Quando a solidão começa a doer demais, a carência começa a doer demais, qualquer companhia pode começar a parecer amor. Qualquer companhia pode parecer amor. E a carência ela é tão perigosa que ela muda o seu critério. Quando você está emocionalmente saudável, você pergunta assim, essa pessoa combina com aquilo que eu quero construir? Quando você está emocionalmente saudável, você pergunta dessa forma. Quando você está dominada pela carência, você pergunta assim, será que ela vai me querer?
Percebe a diferença? Será que vai me ligar? Será que vai me mandar uma mensagem? Será que vai me procurar? Será que vai me chamar para sair? Será que vai voltar? Na primeira pergunta, você também está escolhendo. Na segunda pergunta, você só está esperando ser escolhida. É isso que coloca todo o poder na mão do outro. Você fica tão preocupada em saber se a pessoa gostou de você que você esquece de perguntar: eu gostei do que vi nela? Não apenas se ela te achou bonita, mas como ela trata as pessoas. Como ela trata as pessoas? Tem caráter? Cumpre o que fala? Tem responsabilidade? Respeita os seus limites? Tem valor compatível? Está em jogo desigual? Esse é o pior. Esse é perigosíssimo. Esse aqui a Bíblia até fala que não é para fazer. Essa pessoa traz paz para você ou confusão para sua vida? Você admira como ela vive? Isso também é escolher. Quando você sabe o que quer, você não pega qualquer coisa que aparece. Eu costumo chamar isso de papéis na ventania. Quando uma pessoa está muito carente, tá aquele monte de papel na ventania. Ela pega qualquer um, até um que veio do banheiro. Ela pega, porque ela não dá tempo de escolher qual papel ela quer. Porque ela não sabe qual papel ela quer. Quando você tem os seus critérios muito bem estabelecidos, você não pega qualquer papel na ventania. Quem está compreendendo o que eu estou falando? Quando você tem os seus critérios muito bem estabelecidos, você não admite que a pessoa, por exemplo, tem gente solteira que faz uma lista do que quer. Eu sempre falo para fazer isso. Um homem que ame Deus acima de qualquer coisa. Porque quando você pega um homem que ama Deus, pega não, quando você se relaciona, desculpa o termo, um homem que ama a Deus mais do que qualquer coisa, esse homem vai te respeitar. Porque ele vai saber que fidelidade, ele está sendo fiel a Deus primeiro. Que cuidar de você, ele está obedecendo os mandamentos de Deus primeiro. Isso é a questão do problema do jugo desigual. Quando você tem tudo muito estabelecido, você não aceita desrespeito. Você não aceita abuso. Você não aceita. Agora, quando você é carente, você fala assim: ah, mas ele também está passando por um momento tão difícil. Ah, mas ele é assim mesmo. Ah, mas ele é nervoso. Ah, você fica justificando que você não deveria aceitar. Mas isso porque emocionalmente você não está saudável. Não confunda apareceu alguém com apareceu a pessoa certa. Esse é um erro muito comum de pessoas carentes. A pessoa estava orando por um relacionamento, né? Aí alguém aparece. Imediatamente a pessoa pensa o quê? Foi Deus. Mas calma, porque o fato de alguém aparecer depois de você ter orado não transforma automaticamente que aquela pessoa é resposta de oração. Sabe por quê? Porque o inimigo também sabe que você está carente. Então, o que é que você tem que fazer antes de qualquer relacionamento? Você está orando, está pedindo a Deus para colocar uma pessoa especial na tua vida, e aí aparece alguém. Será que foi o inimigo que mandou? Você sabe? Você tem que orar, você tem que observar, você tem que conhecer, dar tempo, prestar atenção no caráter. Lembra o que eu falei? Como que você sabe que as coisas é de Deus? Olhe para os frutos. Olhe para o caráter dessa pessoa. O caráter da pessoa aparece na repetição. Como que essa pessoa reage quando ela é contrariada? Como que ela trata quem não pode oferecer nada para ela? Como que ela lida com dinheiro? Como que ela fala dos relacionamentos anteriores que ela teve? Fala bem ou fala mal? Como que ela reage aos seus limites? Como que ela assume os próprios erros? Entende que não é só aceitar e achar que é resposta de oração?
tem que olhar os frutos, tem que perguntar para o Senhor, tem que fazer essas perguntas aqui. Essas coisas contam muito mais do que a intensidade no começo, porque a intensidade no começo é a carência, é a empolgação. Ai, Lu, mas ele me elogiou. Nossa, mas ele foi tão bonzinho para mim. Nossa, Lu, mas ele fez isso, mas ele fez aquilo. Mas é claro que ele tem que fazer alguma coisa boa, minha querida. Senão, como é que você vai escolher? Se ele for fazer coisas ruins, se ele for grosso, se ele for isso, se ele for aquilo, e ainda assim você escolhe, você precisa urgente de parar um tempo, cuidar de você, olhar para você, porque você está aceitando migalhas, está mendigando amor. E não entre num relacionamento para provar que você conseguiu alguém. Você não precisa estar com alguém para mostrar que não está sozinha. Às vezes existe uma pressão silenciosa. É idade, é família perguntando, é as suas amigas casando, é rede social. E a pessoa começa a questionar porque está sozinha, a ter vergonha. Então, qualquer relacionamento parece melhor do que dizer que, eu ainda estou sozinha, pois é, né? Gente, se você não é feliz sozinha, você vai ter um problema muito sério porque você vai colocar a sua dependência da felicidade no outro. Você precisa se bastar só. Estar só não é certificado de fracasso, não. Quantas pessoas infelizes acompanhadas? Pior do que esperar uma pessoa saudável é aceitar uma relação que vai fazer você sofrer, que vai fazer você sentir saudade da paz que você tinha quando estava sozinho. E isso aqui conversa diretamente com o Salmo 139, que é o que nós estamos estudando hoje, que é que o seu valor não começa no dia em que alguém coloca uma aliança no seu dedo. Você já tinha valor antes dessa pessoa chegar e continuará tendo, mesmo que essa pessoa não tenha relação, não aconteça nada. Por isso, não permita que a pressa para ser escolhida, para ter alguém de novo, para recomeçar, faça você escolher alguém que com calma, que com a cabeça no lugar, que com paz e com sabedoria você jamais escolheria. Quem está compreendendo o que eu estou falando aqui? A carência, ela pergunta assim, será que ele vai me querer? E o valor, o seu valor, pergunta assim, essa é realmente a pessoa que eu quero para o resto da minha vida? Quando você começa a entender o seu valor, algumas coisas mudam. Você começa a dizer não sem se sentir tão culpada. Isso é muito prático. Quem tem medo de rejeição começa a justificar demais os próprios limites, começa a justificar tudo. Eu não vou conseguir porque aconteceu isso, depois aquilo, e você sabe que normalmente eu faria, mas dessa vez eu não vou fazer por causa disso, disso e disso. Por que que você precisa justificar? Você já parou para pensar? Por que que não basta apenas você falar assim, dessa vez eu não consigo? Por que que você fala assim, dessa vez eu não consigo? Normalmente você sabe que eu faria, né? Mas eu tenho isso, isso, isso e aquilo para resolver. Por quê? Você precisa dar esse tipo de justificativa? Você já parou para pensar e se perguntar? Porque você pode só falar, dessa vez eu não consigo, dessa vez eu não posso, hoje não vai dar. Você não precisa apresentar uma defesa toda vez que você estabelece um limite. Claro que existem relações e situações que uma explicação é necessária, né, gente? Não estou falando de, por exemplo, seu pai, sua mãe, seu marido, seu filho, não é isso. Eu estou falando de outras situações, né? Que existe uma diferença entre você explicar por consideração e você explicar por medo da pessoa deixar de gostar de você porque você disse um não. Então, quando você começa a entender seu valor, você para de ficar correndo atrás de quem claramente não quer estar perto de você. Você para de aceitar qualquer coisa só para não ficar sozinho. Você consegue ouvir uma crítica
sem achar que sua vida acabou. Você consegue ver outra pessoa brilhando mais que você, sem se sentir que você diminuiu. Você começa a estabelecer limites. E limite não é falta de amor. Às vezes é exatamente o que impede você de continuar se machucando. Você precisa parar de se machucar. Quando você entende e começa a dizer não, sem escrever uma tese para poder justificar, aí sim você entendeu o que é o seu valor. Quem anotou isso aí, quem entendeu? Gente, isso é tão forte, porque tem pessoas que se diminuem para caber. Isso acontece muito. Você entra num ambiente e começa a esconder aquilo que você sabe, você diminui suas conquistas, você muda a personalidade, você concorda com coisas das quais antes você não concordaria, sabe? Não discorda para não ter de expor sua opinião, para não entrar numa explicação. Isso aqui é medo. Isso aqui é não querer desagradar. Você aceita brincadeiras que machucam, tudo para não parecer demais. Só que existe uma pergunta. Por que, para permanecer em alguns lugares, você precisa desaparecer um pouco? Responde essa pergunta no seu caderninho. Por que, para permanecer em alguns lugares, você precisa desaparecer um pouco? Uma pergunta pode revelar muita coisa. Então, eu quero que você responda outra. O que eu faço para ser amada que eu não faria se já acreditasse no meu valor? O que eu faço para ser amada que eu não faria se eu já acreditasse no meu valor? Por exemplo, eu me calo quando, para evitar uma confusão, né, um confronto, eu concordo com tudo, eu sempre vou atrás, eu aceito desrespeito, eu me explico o tempo inteiro. Você já parou para pensar se você se explica o tempo inteiro? Começa a pensar nisso. Eu mudo o meu jeito para me caber em alguns lugares. Eu tenho medo de decepcionar pessoas. Então, essa é a pergunta que você precisa responder no seu caderninho hoje. O que você faz para ser amada que não faria se já acreditasse no seu valor? Porque se você já acreditasse no seu valor, você não se calaria, você não concordaria com tudo, você não iria atrás, você não aceitaria desrespeito. Vocês estão conseguindo entender? Essa pergunta é muito boa, porque ela mostra aonde você talvez esteja tentando conquistar algo que deveria ser vivido de uma maneira mais saudável. Uma outra pergunta importante para você responder. Quem tem poder demais sobre a forma como eu me sinto comigo? Por exemplo, pode ser um ex, pode ser um marido, pode ser uma amiga, pode ser uma mãe, pode ser uma líder, né, no seu trabalho. Talvez você perceba assim, ó, quando essa pessoa me aprova, eu fico bem. Quando ela muda comigo, eu fico nervosa, eu me desmorono. Isso aqui é um sinal de que parte da sua identidade ficou presa naquela relação. E aí, gente, começa um processo importante, que é devolver para a pessoa o lugar dela, é fazer um desligamento de alma, né? Nós estudamos também sobre isso aqui. É necessário fazer o desligamento de alma. Se a outra pessoa ainda tem poder sobre alguma forma que você sente, por exemplo, ela falou, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, muito forte, que pode servir para algumas mulheres aqui. Eu fiz uma terapia, um processo terapêutico com uma pessoa que o marido dela, como é que eu digo isso? O marido dela falava mal das partes íntimas dela. Travou. Ela veio para o processo terapêutico para voltar a ter relação com o marido. Isso foi um desrespeito dele, porque ela já era esposa dele.
Foi um tremendo desrespeito. Para ela, acabou com a autoestima dela, certo? Aí, o que acontece? Como ela não conseguia mais ter relação com ele direito, né, ficava com vergonha, enfim, da situação, ela separou. E até hoje, ela não consegue se relacionar com ninguém por esse motivo. Com ninguém por esse motivo. O que isso significa? Significa que esse ex-marido dela ainda tem poder sobre a forma que ela se sente. Vocês estão compreendendo? Então, você vai anotar no seu caderninho se ainda existe. Porque se ainda existe, essa pessoa precisa fazer desligamento de alma. Isso, gente, eu dei um exemplo muito forte, porque é doído demais, até você saber que tem homem que faz isso, sabe? Mas você pode olhar para qualquer coisa da tua vida. Pode ser, por exemplo, um ex que falou que você não tem possibilidade nenhuma de empreender, né? Uma pessoa, ou um pai ou uma mãe que falou que você não vai ser feliz com ninguém. Se isso ainda tem poder sobre você hoje no presente, a gente precisa fazer um desligamento de alma, a gente precisa devolver para a pessoa o lugar da pessoa. Amém? E o que fazer na prática para curar a carência? Agora a gente vai entender o que a gente faz, né? Entender de onde que vem a carência é muito importante. Chega uma hora em que nós precisamos mudar o comportamento. Você muda o comportamento, você vai viver num ciclo. As coisas não vão crescer, não vão avançar, você vai viver num ciclo. Porque algumas atitudes que parecem amor podem, na verdade, estar sendo movidas por medo de perder, de desagradar, ou de ficar sozinha. Então, perceba o que está se abandonando para ser aceito. Onde você está se abandonando para ser aceito? Por exemplo, você aceita coisas com as quais você não concorda? Você muda sua opinião dependendo de quem está perto? Você tolera desrespeito para evitar conflito? Ah, não, para evitar briga, deixa para lá. Mulher, que isso? Cadê o seu valor? O que o Salmo está falando aqui para nós? Você está sempre disponível, mesmo quando você está exausta. Você está exausta, cansada, chegou do trabalho, mas você está sempre disponível para poder não desagradar ou para ser a boazinha. Você faz coisas que não gostaria só para não decepcionar? Se pergunte aí agora. Se eu não tivesse medo de perder essa pessoa, eu aceitaria isso? Essa pergunta vai te revelar muita coisa. Você precisa aprender a praticar nãos. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de dizer não. Quem vive buscando aprovação, principalmente porque costuma sentir culpa quando coloca limite. Uma pessoa com necessidade de aprovação não consegue dizer não. Então, não precisa começar pelas situações mais difíceis. Por exemplo, gente, você só quebra um ciclo, só rompe um bloqueio enfrentando ele. Então, por exemplo, começa falando assim, ó, hoje eu não consigo, sem dar justificativa. A pessoa fica olhando pra tua cara esperando a justificativa, porque você tá acostumada a dar. Aí se ela falar assim, por quê? Você fala assim, hoje eu não consigo, infelizmente. Não dá justificativa. Presta atenção no que eu tô falando. Vai ter desconforto, tá? Você vai sentir culpa, vai vir a culpa, mas é assim que rompe bloqueio. Você virar e falar assim, dessa vez eu não vou poder. Eu prefiro não fazer dessa forma. Isso não funciona comigo. Não funciona para mim. No começo, você vai sentir um desconforto, você está acostumada a justificar, né? Talvez você sinta até culpa. Talvez venha medo.
Você vai pensar assim, nossa, será que eles vão ficar chateados comigo? Mas não sai correndo imediatamente para poder consertar esse desconforto que você vai sentir. Porque isso aqui é uma quebra de bloqueio. Aprenda uma verdade importante que eu vou falar para vocês. Alguém fica descontente com seu limite, mas isso não significa que o seu limite está errado. Não significa que o seu limite está errado. Você precisa aprender a dizer não. Você precisa, quando você diz não para o outro, você diz sim para você. Pare de tentar ser indispensável. Essa aqui é uma manifestação de carência que quase ninguém percebe. Tem gente que ela precisa ser necessária para o outro. Ela resolve o problema de todo mundo. Ela assume a responsabilidade que ninguém pediu. Ela quer estar envolvida em tudo. Por quê? Por que essa pessoa é assim? Porque no fundo pode existir uma crença que ela jamais vai admitir, mas ela se sente que se precisarem dela, não vão deixar ela. É como se ela fosse uma pessoa necessária, um tabuleiro, assim, sabe? Aquela peça necessária. Ela quer se sentir dessa forma. É dessa forma que ela se sente amada. Então, você precisa entender que o seu lugar na vida de alguém não deveria depender do quanto essa pessoa precisa do que você faz. Pensa nisso. Pensa nisso. Aprenda a decepcionar algumas expectativas. Isso parece estranho, né? Quando eu falo assim, aprenda a decepcionar algumas pessoas, algumas situações, mas isso é necessário. Sabe por quê? Porque às vezes você deixar de ser tão disponível, você cuida um pouco de você. Em algum momento a pessoa vai dizer assim, nossa, você mudou, né? Antes você fazia isso, agora você não faz, hoje você está diferente. E que bom, talvez você esteja mesmo. Porque antes você fazia coisas por medo, você fazia coisas por carência. E agora você está começando a aprender, você está começando a escolher, você está começando a crescer. Isso também significa aceitar que nem todo mundo vai gostar da sua nova versão, com limites. Porque a realidade é essa. Nem todo mundo vai gostar da sua versão com limites. Mas o bonzinho demais sempre é o mais abusado. Sempre é que, no fundo, a pessoa não valoriza. Quem está conseguindo entender? Outra manifestação da carência é a comparação. Outra pessoa recebeu uma oportunidade, foi elogiada, foi promovida, foi convidada, foi reconhecida, e imediatamente você procura assim, o que ela tem que eu não tenho? Não entra nessa, não. Pare com isso. A escolha daquela pessoa não é automaticamente uma rejeição para você. A luz que caiu sobre alguém não apagou a sua. Você precisa entender que ninguém vai te diminuir. Você precisa enxergar o seu próprio valor. Ninguém vai te diminuir. Aprenda a ficar bem sem estar sendo validado o tempo todo. Faça coisas que não serão vistas por outras pessoas. Cuide de você sem precisar mostrar. Faça algo de que você gosta sem esperar a aprovação de ninguém. Tenha pequenas decisões sem perguntar para as pessoas. O que você acha? O que você acha? Tá, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, tome suas próprias decisões. Perceba suas preferências. O que eu realmente gosto? Aprenda a curar a sua carência. Porque curar, gente, a carência também é reaprender a se conhecer. É você aprender a se conhecer novamente. O que a partir de agora eu não vou aceitar mais. O que a partir de agora eu vou acreditar no que está no Salmo 139.
O que a partir de agora eu não vou fazer o que o Senhor não mandou eu fazer. Não corra atrás de todo mundo que se afasta de você. Você precisa entender que algumas coisas na vida, elas vão mudar, faz parte, é ciclos. Nós estamos aqui vivendo ciclos. Uma pessoa que foi sua amiga lá atrás, hoje não pode não ser mais a sua amiga, ou então a amizade não é mais fervorosa como antes, né? A amizade mudou, o relacionamento termina, ciclo se encerra, entendeu? Então pare de ficar correndo atrás daquilo que já se afastou, daquilo que já foi. Tem pessoas que, se você carregar para onde você está indo, elas vão te atrasar. Tem pessoas que estão na sua vida que já era para não estar mais. Amizade tóxica, pessoas invejosas, relacionamento errado, que estão bloqueando. Já era para você estar lá na frente. Mas você está insistindo com aquela peça ali, com aquela pessoa, com aquela situação que está bloqueando o seu desenvolvimento, o seu destino, as coisas que o Senhor tem para você. Lembra da história de Abraão e de Ló? Ló ficou atrasando a vida lá. Por quê? O Senhor não mandou levar e Ló levou. Então, às vezes, a gente tem pessoas que não cabem no ciclo que você vai avançar. A pessoa tem uma mentalidade do Egito ainda, não está preparado para ir para uma terra prometida, vocês estão entendendo? Não está preparado. Não está. Amém, pessoal? Amém? Então, cultive amizades, tenha seus interesses, tá? Antes de tomar uma decisão, faça uma pergunta. Isso aqui pode virar uma ferramenta para a sua semana inteira, se quiser anotar, tá? Ó, antes de tomar qualquer decisão, faça uma pergunta. Fala assim: se eu não tivesse medo de ser rejeitada, o que eu faria nessa situação? Eu ainda diria sim? Eu ainda aceitaria esse comportamento? Eu ainda tentaria impressionar, explicar, tanto, diminuir? Eu continuaria nesse ambiente? Eu sentiria necessidade de provar alguma coisa? Se sua resposta mostrar não, então você está tomando decisões assertivas. Quem quer que eu deixe essas perguntas lá no grupo, eu posso deixar para vocês. Então, eu vou deixar lá, igual eu deixei os outros, eu vou fazer para vocês aqui e vou deixar lá, tá? Por quê? Porque tem várias coisas que vocês podem estar perguntando para poder estar fazendo, tomando decisões. Gente, eu quero só uma coisa, não esqueça que o Salmo 139 não é uma frase bonita para você postar. Ah, tu me formastes, tu me tecestes. Não, não é só isso. Não é só isso. Porque, olha só, se tu me formastes, então você não é um acidente. Se tu me tecestes, então existe intenção ali. Você foi feito de modo especial e admirável. É isso que você tem que estar salvo no seu celular. Tá? Eu quero que você depois pegue uma folha e escreva 2 frases. Número 1. O que eu passei a acreditar sobre mim? Por exemplo, eu sou difícil de amar, eu não sou suficiente, todo mundo vai embora, eu preciso agradar para ser aceita. Se eu ficar sozinha, significa que ninguém me quer. De um lado da folha, você vai escrever o que eu passei a acreditar sobre mim. O que você passou a acreditar sobre você. Do outro lado da folha, você vai escrever: isso é verdade ou é uma conclusão que nasceu de uma dor? Isso é verdade, por exemplo, eu sou difícil de amar. Isso é verdade ou é uma conclusão que nasceu de uma dor lá atrás? Teve uma separação, um problema, né? Palavras foram ditas. E aí depois você vai escrever uma terceira pergunta. Como eu viveria se não precisasse
provar o meu valor para ninguém. Talvez essa resposta aqui vai mostrar o quanto que você está cansada. Porque talvez sua carência não seja simplesmente falta de amor. Talvez seja excesso de poder que você entregou à opinião de outras pessoas. Talvez você deixou que uma mensagem definisse seu dia, que uma rejeição definisse a sua autoestima, como eu contei o caso aqui da minha cliente. Uma escolha de alguém definisse a sua importância. Mas o Salmo 139 nos leva para antes de tudo isso. Antes de alguém escolher você, Deus já conhecia você. Antes de alguém te aprovar, Deus já estava formando você. Seu valor já existia. Então você pode sentir a perda de alguém sem perder a si mesmo. É aqui que começa o processo de cura. É você amar sem se abandonar. Entende? É você não aceitar aquilo que, se você tivesse emocionalmente saudável, você jamais aceitaria. Jamais. Amém? Vamos orar? Vamos orar em nome de Jesus. Muitas pessoas já colocaram autorização no grupo, então não tem necessidade. Quem não colocou, fala aí, amém? Meu Senhor e meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, eu coloco diante de Ti, Senhor, cada pessoa que está aqui, Pai. Envia Teus anjos, Senhor, para guardar este lugar, cada casa, cada família, cada pessoa que está participando deste momento aqui de aprendizado, dessa aula. Que haja paz, que haja proteção, que haja liberdade para o Espírito Santo trabalhar. Nós colocamos agora a armadura de Deus sobre as nossas vidas. Nós colocamos o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e as botas do Evangelho da paz. Senhor, nos reveste, nos blinda com teu poderoso sangue, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, eu te peço, vai além das minhas palavras aqui hoje, Espírito Santo, em nome de Jesus. Porque eu não conheço a história de cada pessoa que está aqui, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe onde que começou, sabe o que aconteceu, sabe o que foi falado, sabe aquilo que ninguém viu, sabe também aquilo que a pessoa aprendeu a esconder tão bem que hoje todo mundo pensa que está tudo certo com ela. Pai, tem pessoas aqui, Senhor. Tem pessoas aqui, Pai, que estão aqui nessa aula hoje, Pai, para aprender sobre carência, Senhor, para entender sobre o valor delas, para poder avançar para um próximo nível, para ser curadas daquilo que o Senhor não permite que elas continuem aceitando, Pai. Tem pessoas aqui que passaram boa parte da vida tentando ser suficientes, suficiente para os pais, para o marido, para a esposa, para os filhos, para os amigos, suficiente para o trabalho, suficiente para a igreja, suficiente para todo mundo. E essas pessoas estão cansadas, cansadas de tentar acertar sempre, cansadas de tentar não decepcionar ninguém, de carregar a sensação de que precisam fazer alguma coisa para merecer amor. Jesus, toca nesse lugar, Pai. Toca nesse lugar, Jesus. Tem pessoas aqui que aprenderam ainda pequenas, que precisavam agradar. Talvez foram comparadas, talvez ouviram, por que você não é como seu irmão? Olha como fulano consegue, você não consegue. Cala a boca, menina. Você nunca faz nada direito. Talvez cresceram tentando conquistar uma aprovação que nunca chegava, Pai. E os anos passaram, e algumas pessoas, algumas coisas ainda continuou, Pai. Hoje essa pessoa é adulta, mas ainda sente que precisa provar que é boa, Pai. Provar que consegue, provar que merece, provar que tem valor. Senhor, quebra esse peso dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Quebra esse peso, Pai, em nome de Jesus. Que essa pessoa entenda que ela pode crescer, que ela pode melhorar, que ela pode amadurecer. Pai, em nome de Jesus. Tem pessoas aqui que precisam ser reconhecidas, muito reconhecidas. Fazem alguma coisa e ficam esperando alguém perceber. Trabalham muito e sofrem quando ninguém valoriza.
ajudam e ficam machucadas quando não recebem o mesmo valor de volta. Senhor, toca nisso. Toca nessas pessoas, Pai. Que essas pessoas continuem fazendo o seu melhor, continuem servindo, continuem trabalhando com excelência, mas que não precisem mais do aplauso para saber que tem valor. Que consigam fazer coisas boas até quando ninguém estiver olhando. Que consigam celebrar alguém sem se sentir diminuída. Que entendam que o reconhecimento dado a outra pessoa não tira aquilo que o Senhor colocou nelas, Pai. Liberta, Pai, dessa necessidade de aprovação, Senhor. Liberta, Senhor. Pai, toca nas pessoas aqui que não sabem dizer não. Elas estão cansadas, mas elas dizem sim. Não querem fazer, mas fazem. Não concordam, mas ficam caladas, porque existe um medo. Um medo. Se eu desagradar, talvez não gostem de mim. Se eu falar a minha opinião, talvez vão brigar comigo. Senhor, dá coragem para essas pessoas, dá ousadia. Ensina essas pessoas a colocar limites, sem achar que estão sendo ruins. Mostra que elas podem amar e ainda assim dizer não. Podem ajudar sem assumir tudo. Podem cuidar sem carregar todo mundo nas costas. Mostra para elas, Pai, e principalmente, Senhor, mostra para elas que elas não precisam ser necessárias o tempo inteiro para serem importantes para alguém, Pai. Tem gente que virou a pessoa que resolve tudo, que todo mundo procura, que todo mundo pede, que todo mundo sabe que ela vai dar um jeito. Mas talvez lá no fundo, bem lá no fundo, existe uma necessidade de ser indispensável, de ser querida. Porque se precisarem dela, talvez permaneça perto dela. Jesus, cura isso, Pai. Cura isso, Jesus. Que essa pessoa descubra que pode ser amada simplesmente por quem ela é e não pelo que ela faz, não pelo que ela consegue fazer pelos outros. Cura, Jesus. Cura, Senhor. Pai, eu te apresento também, Senhor, as pessoas aqui que vivem se comparando. Compara aparência, compara corpo, compara casamento, família, filho, dinheiro, compara ministério, carreira, compara resultados. A vida do outro parece sempre estar mais adiantada. E essa pessoa olha para aquilo que ela ainda não tem, por aquilo que não aconteceu na vida dela, e começa a pensar o que tem de errado com ela, por que as coisas dela não andam. Senhor, quebra essa comparação em nome de Jesus. Ensina ela a olhar para a própria caminhada, que ela consiga admirar alguém sem se diminuir, que ela consiga celebrar a vitória de outras pessoas, que ela consiga olhar para aquilo que ela tem, sem viver nenhum sofrimento, Pai, pelo que ainda não chegou, Pai. Senhor, toca nas pessoas que se sentem, Pai, rejeitadas, que foram rejeitadas, talvez numa amizade, talvez dentro da própria família, num relacionamento, no trabalho, até dentro da igreja, Senhor. E aquela rejeição virou uma frase dentro dela, que ela não é escolhida, que ela não é suficiente, tem alguma coisa errada com ela, que ninguém fica. Jesus, toca nessa pessoa, orar, canta, astura, alabaracheira, canta, toca nessa pessoa, Pai, em nome de Jesus. Pai, toca, Senhor, em nome de Jesus. A escolha de alguém não tem autoridade para definir a sua vida, meu querido. A escolha de alguém não tem autoridade. Pai, toca nessas pessoas, toca nas pessoas que aqui foram abandonadas, que talvez carreguem até hoje, Senhor, aquela pergunta, por que não fui suficiente para essa pessoa ficar? Responde, Pai, essa pergunta dela no coração, Pai. Responde essa pergunta, Pai, no coração dela. Nem toda pessoa foi embora porque faltou alguma coisa. Tem decisões que pertencem ao outro. Tem pessoas que não souberam permanecer. Tem pessoas que são imaturas, não estão preparadas para uma vida a dois. Não estão. Tem histórias que terminaram. Tem relações que não eram saudáveis. Mas nenhuma dessas coisas precisa virar a sua identidade. Precisa virar a sua identidade. Senhor, eu te apresento, Pai. Eu te apresento todas as pessoas aqui. Eu te apresento quem está sozinha hoje. Quem foi separado. Quem divorciou. Quem teve, Pai. Quem está viúva.
Pai, talvez esteja cansada de esperar. Talvez veja todo mundo construindo uma vida a dois e pense, será que nunca vai acontecer comigo? Senhor, guarda o coração dessa pessoa. Não deixa a carência diminuir o critério dela, não, Pai. Não deixa, Senhor, a solidão fazer alguém chamar qualquer atençãozinha de amor, Pai. Não deixa a pressa fazer alguém aceitar aquilo que com calma e que com paz jamais escolheria. Dá discernimento para a pessoa observar caráter. Dá discernimento para a pessoa ver enxergar os frutos. Dá coragem, Senhor, para enxergar os sinais, Senhor. Ô Pai, dá sabedoria, Senhor. Dá sabedoria, Pai, para ela não confundir, Senhor, intensidade com amor. Senhor, que ninguém aqui, que nenhuma mulher ou homem que estiver aqui, façam escolha pelo medo de ficar só. Que ninguém aqui faça escolha por medo de ficar só. Porque tem pessoas, Pai, que estão em relacionamentos e foram se perdendo por dentro. Pararam de fazer aquilo que gostavam, se afastaram de pessoas importantes, foram deixando de falar, de escolher, de decidir. Pai, em nome de Jesus, restaura essa identidade. Restaura essa identidade, Senhor. Ensina essa pessoa que amar não significa afastar, desaparecer. Que ela pode construir uma vida com alguém sem deixar de existir, Pai. Pai, quebra esses muros. Quebra esses muros, Pai, em nome de Jesus. Quebra os muros que algumas pessoas aqui levantaram. Quebra muro também, Senhor, do medo. Muro do medo de confiar novamente, do medo de entregar, do medo de sofrer. Jesus, trata isso com cuidado, Senhor. Trata isso com cuidado, Pai. Nós não queremos viver dependentes de pessoas, Pai. Nós também, Pai, não queremos chamar isolamento, afastamento de cura. Ensina essas pessoas, Senhor, a construírem limites, sem fechar o coração delas, a ter discernimento que vem do alto, a amar novamente, Senhor, mas sem ignorar aquilo que o Senhor mostra para elas o tempo todo, sem desconfiar de todo mundo. Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, Senhor, eu te apresento quem olha para si e só enxerga defeitos, quem não gosta da própria aparência, quem nunca se acha bom o suficiente, quem recebe um elogio e não consegue acreditar, quem sempre acha que o outro é melhor. Espírito Santo, muda esse olhar. Muda esse olhar, não para produzir orgulho, Espírito Santo, mas para produzir a verdade que nós estamos estudando hoje no Salmo 139. Tu me formastes, tu me tecestes, eu fui feito de modo especial e admirável. Antes de qualquer pessoa tivesse uma opinião sobre essas pessoas, o Senhor já as conhecia, Pai. Antes do primeiro elogio, antes da primeira crítica, da primeira rejeição, antes da primeira comparação, antes daquele relacionamento, daquela conquista, o Senhor já estava lá. Então, Pai, leva essas pessoas de volta para essa realidade. Porque tem gente aqui que se enxerga como Mefibosete. Tem gente que está se enxergando como Mefibosete. A vida bateu tanto nessa pessoa que a pessoa começou a falar de si a partir daquilo que sofreu. Ela só lembra do passado dela, do que ela sofreu, do que ela viveu. Senhor, separa a ferida da identidade. Jesus separa a ferida da identidade. Separa a cantastura, a ferida da identidade. Separa a ferida da identidade. Que essas pessoas entendam o que aconteceu com elas. Não é quem elas são. Aquilo que elas perderam não define o seu valor. Aquilo que alguém falou com elas não é a verdade. Não é a verdade só porque doeu. Pode ter doído, mas não é a verdade. Pai, eu te peço, mostra para essas pessoas, traz clareza, Senhor. Pai, eu te peço também por quem perdeu, Pai. Por quem perdeu, Pai, pessoas. Por quem está carente por essa situação, Pai. Cura, Senhor. Cura o coração, Pai. Cura a alma, Pai, em nome de Jesus. Cura, Senhor, eu te peço. Pai, em nome de Jesus. Eu te peço por quem percebeu no dia de hoje que a própria carência machucou outras pessoas. Que a própria carência dela machucou outras pessoas.
Não foi só ela que foi machucada, ela também machucou. Eu te peço por essas pessoas. Quem controlou, quem cobrou demais, quem tentou agradar e depois ficou ressentida, quem exigiu que alguém preenchesse um vazio que aquela pessoa nunca teria condições de preencher. Traz arrependimento, Senhor. Dá coragem para essa pessoa reconhecer, para ela pedir perdão quando for necessário e principalmente para ela mudar, Pai. Para ela mudar, Senhor. Para ela buscar ajuda se for necessário, Pai. Senhor, nós não queremos sair daqui apenas emocionadas, nós queremos sair diferentes. Então, que essas pessoas percebam quando estiverem se diminuindo, que elas percebam quando estiverem escolhendo por medo, que elas percebam quando estiverem tentando provar valor, quando estiverem aceitando pouco só para não perder alguém, que elas tenham coragem para fazer diferente, que elas tenham coragem. Espírito Santo, começa um processo de cura aqui. Começa um processo de cura aqui hoje nessas mulheres. Se tiver algum homem aqui, Pai, nele também, Pai, em nome de Jesus. Que algumas coisas não sejam, Pai, resolvidas. Talvez algumas coisas não sejam resolvidas hoje. Talvez algumas histórias precisem ser conversadas. Talvez algumas feridas vão precisar de tempo, vão precisar de tratamento. Mas que hoje alguma coisa comece. Que a mentira seja identificada, por exemplo, que o padrão seja percebido, o padrão do erro, que uma decisão seja tomada e que cada pessoa que entenda, eu não preciso ser perfeito para ter valor. Eu não preciso ser o preferido para ser importante. Eu não preciso ser indispensável para ser amado. Pai, que essas pessoas possam amar sem se abandonar. Servir, Pai, sem precisar ser reconhecida, Senhor. Eu coloco diante de Ti, Pai, cada pessoa que está presente aqui hoje, Pai. Eu coloco a vida da Nataliene, da Marjorie, da Rejane, da Nair, da Landa, da Ares, da Mirtes, da Marília, da Melanie, da Sônia, da Juliane, da Realce, da Viviane, da Nayara, da Marilene. Coloco a minha vida, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu coloco a vida de cada um, Senhor, que o Senhor possa olhar por todas as áreas da vida dessas pessoas, Pai. Eu te peço que o Senhor possa olhar para a área sentimental, para a área conjugal, Pai, para as dores e feridas da alma, para tudo aquilo que foi falado e machucou e que continua doendo, Senhor. Eu te peço, Senhor, por tudo que elas precisam tomar de decisões, que o Senhor dê coragem, dê ousadia, dê atitudes, Pai. Eu te peço que o Senhor cure, Pai, toda necessidade de aprovação, toda baixa autoestima, toda carência excessiva, Pai. Em nome de Jesus. Da pessoa que não se acha importante, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor dê coragem para elas dizerem não, Pai. Para elas dizerem não para aquilo que precisam, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor olhe para a vida de cada um. Te peço para a vida da Aline, que acabou de entrar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa fazer o impossível na vida dessas pessoas. Que o Senhor possa fazer e agir no propósito por que cada uma está orando aqui, Pai. Abençoa o casamento, os relacionamentos. Traz, Pai, a chama do primeiro amor, Senhor. Tira toda discórdia, todo confronto, toda contenda, Senhor. Tira todo vício, Pai. Afasta todo vício, Senhor. Afaste todo espírito de contenda dentro de um relacionamento, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Coloca união, coloca sabedoria. Dê obediência aqui para os filhos, Pai. Fazer com que os filhos estejam cada dia mais buscando a Ti, Senhor. Aqueles que estão afastados, Pai, traz de volta, Pai. Em nome de Jesus. Traz de volta os filhos que estão afastados, que não Te conhecem, Senhor. Se apresenta para eles, Pai. Deixa eles viverem uma experiência contigo, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, eu te peço pela área financeira de cada um, pelo trabalho, que o Senhor
possa trazer clientes, que o Senhor possa abrir as portas, coloca clientes na vida de quem é comerciante, na vida do empreendedor aqui, Senhor. Coloca aquele cliente, Pai, que eles conseguirão resolver o problema. Traz aqueles clientes, Pai, que nós conseguiremos resolver os problemas. Aproxima aquela pessoa que precisa daquilo que nós temos para ajudá-las. Em nome de Jesus, conecta as pessoas certas, Pai. Em nome de Jesus, abre o entendimento dessas pessoas, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa olhar aqui, Pai, para cada um, Pai, de uma maneira muito especial, Pai. De uma maneira muito especial. Abençoa a vida da Aline, abençoa a vida da Ariane, da Ares, abençoa a vida da Alanda, da Marilene, da Marília, da Marjorie, da Melanie, da Mirtz. Abençoa a vida da Nair, da Nataliene, da Nayara, da Realce, da Regiane, da Juliene, da Sônia, da Viviane. Abençoa todas essas vidas aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo. As histórias que eu conheço e principalmente aquelas que eu não conheço, eu te apresento. Toca onde ninguém consegue tocar, Espírito Santo. Mostra aquilo que precisa ser mostrado para elas. Cura aquilo que precisa ser curado. E conduz cada pessoa aqui pelo caminho que ela precisa percorrer daqui para frente. Eu entrego as nossas vidas a Ti, Senhor. A nossa identidade, as nossas emoções, nossos relacionamentos, nossa família, nossos filhos, nosso trabalho, nosso ministério, nossas escolhas, nosso futuro. Eu entrego tudo nas Tuas mãos, Pai. Eu selo, Pai, essa oração com o sangue do Cordeiro. Que o sangue de Jesus esteja sobre cada vida aqui, sobre cada casa, cada família aqui representada. Que toda mentira sobre nossa identidade caia por terra agora, em nome de Jesus. Que toda palavra que feriu perca o poder de continuar definindo essas pessoas. E que elas permaneçam acima de todas as outras vozes. Que essas palavras permaneçam acima de todas as outras vozes. Aquilo que Deus disse sobre elas. Aquilo que Deus disse sobre elas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.